Pessoal, na aula de hoje de Sociologia, eu vou trabalhar com vocês o último item que se refere à nossa unidade iniciada lá no mês de fevereiro e que é sobre o mundo pós-moderno. Vocês já sabem que o mundo pós-moderno é um conjunto de transformações, um conjunto muito amplo e que alterou toda a nossa vida. Nossa vida política, econômica, o trabalho está passando por transformações profundas. No último item que eu vi com vocês, mostrei a influência dessas modificações na família. Nós saímos de uma família de tipo patriarcal, que vocês sabem muito bem as características que tem. Passamos nos anos 70 e 80 por uma família nuclear, pai, mãe e poucos filhos, e que ainda hoje está muito presente, e chegamos hoje em dia num tipo de família que é muito diferenciada, uma família mais informal, mais aberta, família plástica, vamos dizer assim. E agora, nesse último item, eu quero mostrar para vocês o quanto essas revoluções do mundo pós-moderno atingiram a nossa vida pessoal, de sentimento. Vou frisar, sobretudo, a questão da mulher e a revolução sexual, que aí, gente, nós temos duas coisas muito importantes. A transformação do papel da mulher na sociedade é algo de uma importância que a gente tem que frisar bastante. Porque como vocês nasceram numa sociedade em que a mulher já passou pelo processo de transformação, eu creio que a maior parte das mães de vocês constituído de mães que têm estudo, de mães que trabalham fora, e não é mais aquele modelo antigo de mãe e de mulher, mas talvez por isso vocês não tenham a dimensão da importância que foi a transformação do papel da mulher nos últimos tempos, uma verdadeira revolução. Só que para isso acontecer, teve que haver uma mudança no conjunto da sociedade. Você não vai encontrar esse tipo de coisa numa sociedade fechada, numa sociedade autoritária, encravada, lá nos cafundós do Judas. Não, isso é próprio de sociedades mais abertas, dinâmicas, pluralistas, urbanas e industriais que propiciam esse tipo de transformação. E a mesma coisa eu digo a respeito da revolução sexual. A questão sexual foi uma das áreas mais controladas que nós tivemos ao longo da história, e sobretudo da história do mundo ocidental. E agora, nos últimos 50 anos, nós estamos vendo uma mudança importantíssima, uma revolução sexual, que só pode ser explicada também por ela ter nascido no contexto da mesma sociedade que permitiu a mulher vestir uma nova roupagem. Então, esses acontecimentos são muito importantes. No conjunto, gente, olha, gostaria de dizer para vocês que nós estamos numa revolução histórica. Daqui a 200 anos, quando os alunos e professores tiverem que falar da nossa sociedade, eles vão ter que falar de uma revolução global pela qual nós estamos passando. Então, é importante a gente entender isso, tentar evitar os problemas que esta revolução traz, porque a vida é assim, nem tudo é 100% legal. E aproveitar as enormes potencialidades que esse novo mundo permite a nós individualmente. Eu vou seguir aqui um documento para facilitar o entendimento, e depois eu disponibilizo ele lá no Moodle.
Então, o nosso tema é esse aí, olha, o pós-moderno e a intimidade. Eu me baseei sobretudo nesse livro aqui, olha, que foi escrito nos anos 90 por esse importante sociólogo inglês, Anthony Giddens. Ele refletiu sobre o assunto, a transformação da intimidade, e ele diz mostra o quanto essas transformações da vida sexual, do novo papel da mulher, das relações pessoais e até mesmo, gente, dos filhos. Vocês foram criados de um jeito que os pais de vocês não foram, e mais ainda, os avós de vocês foram criados numa sociedade muito mais hierarquizada. Vocês não. Eu pergunto a vocês, por exemplo, quem apanhou do pai ou da mãe entre vocês? Entendeu? Antigamente, até os anos 70, nossa, pai bater no filho é a coisa mais natural do mundo. Ninguém se assustava com isso. Assustava quando o pai era muito bruto, tirava sangue do filho. Mas era normal o pai bater em filho. Hoje não, hoje. Tá vendo? Então, são transformações muito profundas que aconteceram no mundo. Vamos lá. Intimidade diz respeito a sentimentos, consciência pessoal e corpo. Quando eu falo de intimidade, eu estou falando isso, seus sentimentos, a sua consciência pessoal, o que você pensa da vida, o que você pensa das coisas, e claro, gente, a nossa maior intimidade, que é o nosso corpo. Nosso corpo é nosso, nós vivemos nele. Então, é a intimidade mais profunda que nós temos. Então, quando eu digo intimidade, estou falando de sentimentos pessoais, de consciência pessoal e de corpo. 2. O passado, influenciado pela cultura judaico-platônica e cristã, impôs o controle da intimidade. Isso é muito. A nossa tradição histórica e cultural, ela tem origem no judaísmo, no platonismo e no cristianismo. E esses três nomes aqui, olha, essa cultura judaico-platônica e cristã, tem um item que é muito forte nelas, é o controle da intimidade. E isso seria mais ou menos assim, olha, você não pode pensar o que você quer, você não pode ter os seus devaneios, você não pode fazer o que você quiser do corpo, porque dependendo do que você faz, isso te leva para longe de Deus, e isso te faz cair no pecado, no mal. E aí é ruim. Então, tem que controlar muito isso. Então, é um controle externo de sentimento, da consciência e do corpo. Como isso foi feito, gente? Então, aqui, olha, como isso foi feito? Aqui, olha, através da noção de pecado, pudor, recato, autocontrole, punição, inferno. Eu citei algumas palavrinhas aqui que fizeram parte dessa longa história judaico-platônica e cristã, e que até hoje está presente. Eu tenho certeza que vocês constantemente ouvem essas coisas. Não, isso é pecado, tem que ter pudor, não pode perder o recato, tem que ter autocontrole, se você não fizer isso, vai ser punido. E a maior punição, claro, é um inferno. Ninguém quer ir para o inferno, mas dependendo das coisas que a gente faz, a gente vai para lá. Né? Veja que nesse momento eu não estou dizendo, gente, que isso aqui, olha, é bom ou mal. Eu estou fazendo só uma constatação. Eu, pessoalmente, entendo que isso aqui, olha, causou grandes transtornos para as pessoas ao longo do tempo, mas é o que aconteceu, é a história. Exemplo, não pecar contra a castidade, é o sexto mandamento da lei mosaica e que o cristianismo encampou. Quer dizer, você não pode pensar em coisas impuras, em prazer sexual. Castidade é isso, é você se manter recatado, não dar trela para o demônio, essas coisas todas. O tabu da virgindade da mulher, meu Deus do céu, como isso foi forte.
Isso chegou até a década de 80. Até a década de 80, uma menina não casar virgem, a menina, porque o rapaz não tem problema, a menina não casar virgem era um problemão terrível. Antigamente, gente, tinha até o teste da virgindade. Quando um casal importante, rei, um rei casava com uma princesa, o pessoal, em muitos lugares, o pessoal ficava lá na porta do quarto, na noite de núpcias. E aí o rei, depois da relação sexual, mostrava o lençol manchado de sangue para todo mundo. Ah, de uma mulher que não fosse virgem. Meu Deus do céu, era chamada de prostituta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, o tabu da virgindade, mulher tem que ser virgem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, marcou demais e oprimiu demais a mulher. Em muitos lugares ainda existe isso. Por exemplo, nas culturas dos povos islâmicos, isso ainda é muito forte. Do corpo como casa de Deus, o São Paulo, por exemplo, uma das suas cartas, ele chega a dizer isso: olha, vocês têm que cuidar bem do corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo, é a casa de Deus. Então, como você vai profanar o corpo, que é a casa de Deus? E o enfraquecimento do organismo pelo excesso de atividade sexual. Isso aqui, gente, fiz questão de colocar, porque é uma coisa muito próxima de nós, é do século XIX. Então, nem se fala da mulher, porque mulher com atividade sexual fora do casamento ou fora da gravidez é um negócio meio impensável. Não dá para pensar nisso. Mas sobretudo do homem. Então, o homem, por exemplo, que vive nos bordéus, que até a masturbação, sabe? Muita masturbação. E aí havia gente, inclusive médicos, que diziam que isso tudo causava um enfraquecimento do organismo do homem. É muita energia desperdiçada, enfraquece o homem, então não pode. Também é repressão isso. E a histeria feminina, quer dizer, uma mulher, por exemplo, que nos tempos mais antigos era dada assim mais a experimentar o prazer sexual, era tida como histérica e ninfomaníaca. E aí eram coisas meio de bruxaria, meio demoníacas, uma mulher pervertida, né? Que era um escândalo para a época. Aqui eu trouxe algumas imagens que mostram essas coisas que eu acabei de dizer para vocês. Uma figura do cristianismo, o casto brilho do pudor cristão. Né? Pessoal, os anjos aqui, indicando o caminho para as pessoas castas, sobretudo mulheres, tá? Homens também. Tem que manter a castidade. Esse pessoal aqui está indo para o céu. Por quê? Pessoal puro, puro de coração, puro de mente, castidade. Aqui, olha, a virgindade é um valor. Até bem pouco tempo, como eu disse para vocês, a virgindade é uma coisa quase que sagrada. Perder a virgindade antes do casamento é um escândalo. E aí o cinto de castidade como um símbolo disto. E aqui, olha, uma família tradicional, e vejamos aqui, olha, todo descontrole gera a quebra da instituição mais importante, a família. O recato da mulher e a indissolubilidade do casamento são os esteios da segurança. A família, gente, vocês já sabem disso, é o esteio das sociedades, sobretudo das sociedades antes da modernidade, sobretudo antes do mundo pós-moderno. Família é muito importante, uma instituição básica, fundamental da sociedade. A ideia é que ela tinha que ser mantida. E como se mantém a família? Aqui, ó, recato, pudor da mulher cumprindo seu papel ali, boa esposa e tudo mais. E o homem no seu papel de homem. Gente, olha bem, nas sociedades anteriores, uma mulher adúltera, meu Deus do céu, a casa cai. Mas o homem adúltero era tolerado. Não pode esquecer que nós vivíamos numa sociedade patriarcal e, portanto, o papel do homem é diferente do papel da mulher. Então, o homem dá uma fugidinha,
e arrumar um amante. Isso, gente, era muito, muito, muito comum. E a mulher tinha que aguentar isso. Então, a mulher é recatada, aguenta o homem, desde que o homem seja um, que mantenha a estabilidade da família, provê financeiramente a família e a autoridade da família, está tudo bem, o casamento é preservado. Olha que coisa, era assim. Mas, meio que de brincadeira aqui, ó, como ninguém é de ferro, para os homens havia casas de tolerância. É o bordel, as zonas de meretrício, que eram, gente, instituições, eram instituições toleradas socialmente. Então, a prostituição, o pessoal fala até que é a profissão mais antiga que existia. E todos os lugares tinha o que eles chamavam de casas de tolerância, né? O bordel, as zonas de meretrício. Ainda hoje a gente não usa mais o bordel, mas ainda as pessoas se referem à existência, não fala mais zona de meretrício, né? Porque isso virou meio arcaico, mas ainda se fala de zonas. E no passado, isso cumpria um papel social mais importante do que hoje. Porque hoje, gente, a iniciação sexual que ele fazia, ia para o bordel, para a zona de meretrício. E alguns homens até gostavam disso, porque ter doença venérea é sinal de ter iniciação sexual. E aqui, olha, eu trouxe um exemplo imenso, importantíssimo e muito claro disso que eu estou falando para vocês. É o Dom Pedro I. Dom Pedro I, gente, imperador do Brasil, expressou no mais alto grau isso que eu estou dizendo para vocês, essa coisa do homem, coisa da mulher. Para o homem é tolerável, para a mulher tem que ter controle. Então, aqui, olha, veja bem, ó, o Dom Pedro, ele era casado com essa mulher aqui, isso aqui é a princesa Leopoldina, veio da Áustria, uma mulher recatada, com boa formação cultural, esposa dele, mas o Dom Pedro teve amantes às dezenas, e a mais importante dela é essa mulher aqui, olha, chamava-se Domitila de Castro Canto e Melo, a famosa Marquesa de Santos. Nesse livro aqui, olha, vocês podem ver a figura do Dom Pedro e a figura da Marquesa de Santos, e o título do livro é Titília e Demonão. Titília é um nome carinhoso com o qual Dom Pedro chamava Domitila. E Demonão, ou Demonhão, era o nome carinhoso com o qual a Domitila chamava o Dom Pedro. Era uma relação escandalosa, todo mundo sabia, até a Leopoldina ficou sabendo disso, e no final foi uma confusão na família, uma confusão terrível. Mas o Dom Pedro ficou terrivelmente apaixonado pela amante, mas ela não foi a única amante dele, não. Gente, ninguém não há o menor questionamento sobre a pureza da Leopoldina. A Domitila, a Marquesa de Santos, ela vivia uma relação escandalosa com o Dom Pedro, mas era só com ele. Entendeu? Agora, Dom Pedro não. Dom Pedro chegou a ter caso com a irmã da amante. Então, é um exemplo que eu posso dar para vocês desta situação. E aqui, olha, o Dom Pedro escrevia cartas para Domitila, em que ele dizia assim, olha, com você eu faço amor de devoção, e com a Leopoldina, amor de matrimônio. Tem uma carta dele em que ele diz assim, ontem eu fiz amor de matrimônio, hoje eu vou fazer amor de devoção. Amor de matrimônio, gente, é aquele amor recatado, é o sexo recatado com a esposa, porque tem que constar, né? Tem que aparecer de vez em quando. E amor de devoção é o sexo, o amor, a paixão, o sexo
o sexo quente que ele fazia com a marquesa. Ah, gente, olha, imagina, mulher antigamente não se realizava sexualmente, não. Era uma coisa protocolar. Ele se assustaria com uma mulher muito quente sexualmente na cama, né? Isso ele realizava com as prostitutas. Os sonhos eróticos dele eram com as prostitutas, com a mulher não. Então é por isso o amor de matrimônio e o amor de devoção. Então, aqui, olha, melhor exemplo disto, relação entre Dom Pedro, sua esposa Leopoldina e sua amante Domitila de Castro. E aqui eu trouxe uma frase de um historiador da USP, que ele está falando uma coisa que eu acho que é bom ficar claro para todos nós, mas creio que vocês já sabem disso. No século XIX havia uma dupla moral sexual, que permitia aos homens ter muitas experiências, enquanto que as mulheres de bem deviam se manter castas. Esses valores perduram até hoje em regiões e mentes mais atrasadas. Embora o avanço da tecnologia tenha diminuído isso, mas em lugares mais atrasados ainda a gente percebe um pouco isso. Mas no século XIX, meu Deus do céu, era uma vida sexual do homem e da mulher, é desse jeito que eu contei para vocês. O homem era tudo era permitido, a mulher não, a mulher tinha que ser recatada. Quem não era recatada era amante ou prostituta e tudo mais. Aí, olha, as mulheres eram completamente despreparadas para a sexualidade. Por quê? Uma boa parte não frequentava a escola. Na escola não se falava desse tipo de coisa. Os pais, gente, os pais talvez conversem com vocês hoje, talvez, porque nem sempre, né? Mas antigamente era quase impossível os pais conversar com as filhas, porque os filhos os pais mandavam para a zona, com as filhas sobre esses assuntos. Então elas iam completamente, sem saber nada, nada, nada. E por isso, olha, a primeira noite era para elas um terror. Muitas ficavam assustadas e ficavam traumatizadas para o resto da vida, porque imagina, o homem estava ali diante de uma menina, e aí, virgem, havia aquela coisa do culto da virgindade, não sei o quê, não sei o quê, o homem ficava loucão, e aí ia para cima das mulheres e as coitadas ficavam aterrorizadas com o que acontecia. Daí, gente, a necessidade da lua de mel. Lua de mel, até, olha, foi uma coisa que chegou até mesmo a humanizar um pouco mais essa relação lá do século XVII, XVIII, mesmo do século XIX, né? Que é aquela semana, aquele período do casal, a primeira vez da mulher, o homem não. A primeira vez da mulher, não sei o quê, e aí aquele clima e tudo mais. Hoje já quase não se fala mais em lua de mel, né? Não tem mais esse negócio. Pois bem, gente, vamos agora, olha. Mas o tempo foi mudando. E aí, o que começou a acontecer? A sociedade urbana, industrial e pluralista começou a aparecer. Século XIX, século XX, começou a aparecer esse tipo de sociedade, né? Mas urbana, industrial e pluralista. É neste tipo de sociedade, gente, que surgem as coisas mais progressistas que nós temos na nossa sociedade. Para as pessoas mais conservadoras, é nesse tipo de sociedade que surge também a perversão. O pessoal, por exemplo, de cultura mais islâmica lá no Oriente Médio, o pessoal mais radicalizado, diz isso, que a perversão do homem, da mulher, é coisa desse tipo de sociedade. Mas, gente, olha, se vocês acham que o novo homem, a nova mulher, essa maior liberdade entre eles, essa revolução sexual, se vocês acham que isso é um valor, poxa, então tem que valorizar esse tipo de sociedade, né? Essas coisas aparecem nas sociedades urbanas, industriais e pluralistas. Aí, né, nessa sociedade, a mulher se torna mais ativa socialmente, economicamente, culturalmente. Mas a mulher estuda mais, ela tem trabalho fora, ela ganha o dinheiro dela, coisas impensáveis até a década de 60. E isso, gente, olha,
essa coisa mais autônoma socialmente, economicamente, culturalmente, são coisas fundamentais para a emancipação da mulher. E aí, tenho que dizer para vocês que, em meados dos anos 50, do século XX, foi inventada a pílula anticoncepcional. Gente, a pílula revolucionou o sexo. Por quê? Porque até então, gente, sexo está muito ligado à procriação. Sobretudo nas religiões, havia a ideia de dizer assim, para que serve o sexo? Para a procriação. Com a invenção da pílula, você quebra essa ligação, porque a pílula impede a fecundação. E aí, então, para que serve o sexo? Não mais para a procriação. Se a gente usa métodos anticoncepcionais, isso quer dizer o quê? Que a gente não liga sexo à procriação. Então, é uma verdadeira revolução a invenção da pílula anticoncepcional. E aí, pessoal, em meados dos anos 50, dos anos 60, começam a surgir movimentos de contestação cultural. Não é só cultural, não. É política, social, mas aqui, devido ao tema que eu estou vendo com vocês, eu quero frisar de contestação cultural. Porque vai questionar o papel do homem, a sociedade hierarquizada, patriarcal, vai questionar o papel subalterno da mulher, o papel subalterno dos filhos. Quem atuou para isso? Um tanto de coisas. A filosofia existencialista, eu não vou poder entrar nisso agora aqui com vocês, porque tomaria muito tempo, mas a filosofia existencialista prega muito a liberdade. Esse autor aqui, chamado Herbert Marcuse, um alemão, que mostrou a ligação entre civilização e repressão sexual, o rock and roll como um estilo musical que quebrou padrões e que foi visto para a sociedade mais conservadora lá final dos anos 50, início dos anos 60, como um estilo escandaloso, por causa dos requebros febris dos roqueiros. Woodstock, aquele festival de rock famoso nos Estados Unidos em 1969, que foi um rebuliço extraordinário, o surgimento da banda Os Beatles, porque eles encarnaram nos anos 60 e até o início dos anos 70, quando o grupo se desfez, essa rebeldia, esse novo jeito de ser. Junta tudo isso, mais umas outras coisas que eu não falei, e aí nós temos o início da revolução sexual. É uma nova maneira da pessoa se enxergar, porque na medida em que a pessoa se enxerga de maneira diferente, ela começa a ter uma visão também diferenciada da vida sexual. Aqui, olha, eu vou demonstrar isso aqui agora, que eu acabei de dizer. Jean-Paul Sartre, um dos maiores nomes da filosofia existencialista, disse isso aqui, olha, o homem está condenado a ser livre. Então, nós não temos liberdade para deixar de ser livres. Mesmo quando a gente diz assim, olha, eu não quero ser livre, é uma opção, é a liberdade da gente. Essa coisa da liberdade, você pode fazer o que você quiser da sua vida, é uma coisa muito legal, muito gostosa, você pode tomar o caminho que você quiser. Olha, um livro famoso do Herbert Marcuse, Eros e Civilização. A repressão a Eros, esse fogo do amor, essa coisa do amor, está muito ligado à civilização. Você reprime isso, você cria civilização. O rock and roll, aqui eu trouxe uma gravura simbolizando isso, o pessoal sem camisa no palco, suas guitarras elétricas, suas baterias, sons dissonantes, requebros febris, e aí o que é que a gente tem? Um escândalo para o conservadorismo da época. Aí nós temos os Beatles, né? Aqui o quarteto que incendiou o mundo. Uma vez o John Lennon chegou a dizer uma frase que causou um furor extraordinário. A frase dele é assim, nós somos mais populares que Jesus Cristo. Imagina,
Foi um escândalo, né? Mas ele tinha razão, gente, porque Jesus Cristo, muita gente na África e na Ásia nunca ouviu falar, nunca ouviu falar. Mas os Beatles, durante o tempo em que eles se mantiveram, durante os anos 60, todo mundo ouviu falar dos Beatles. Eles encarnaram um jeito de ser da juventude rebelde, mais aberta, quebradora de padrões e tudo mais. Aqui, olha, duas cenas do festival Woodstock, que virou o mundo de ponta cabeça, amor, sexo, droga, dança, barro, porque na semana do Woodstock choveu muito, aí o pessoal, olha aqui, ó, vocês podem ver isso, aqui, ó, presente, aqui, ó, Woodstock. Woodstock é o desbunde dessa cultura que vira de ponta cabeça nos anos 60. A imagem da pílula anticoncepcional, a revolução da pílula, sexo não é só para procriar, o movimento hippie, no início dos anos 70, o movimento contracultural, contra tudo que a sociedade conservadora tem como normal, é um pessoal que se relaciona de maneira aberta, veste de qualquer jeito, não está ligado a consumismo. Os hippies, gente, os filhos de hippies, e os hippies, até hoje. Hoje esse movimento já caiu em desuso, está meio demodé, mas o pessoal que foi criado nessa cultura ainda tem esse jeito meio zen de ser. E o lema deles, né? Make love, not money. Faça amor, não dinheiro, né? Então é isso, tá vendo? Juntando tudo isso, nós temos um caldo de cultura que incentivou a revolução. No final dos anos 70, aí a revolução sexual, a revolução pessoal já tinha caminhado bastante. No final dos anos 70, nos Estados Unidos e na Inglaterra, o movimento punk fez o seu aparecimento e eles radicalizaram todas as ideias vindas lá do início, do final dos anos 60 e início dos anos 70. É um pessoal que aprofundou essa maneira de viver contracultural, simbolizado, gente, na maneira como eles se vestiam, completamente diferente, no corte de cabelo, completamente diferente. Aqui, olha, né? Olha bem como é que era. E aí uma banda que fez um sucesso extraordinário nos anos 70, os Ramones, que incorporaram essa cultura punk. Aqui trouxe o Supla, o filho do Eduardo Suplicy e da Marta Suplicy, que encarnou no Brasil e esse tipo de coisa, e a banda Sex Pistols, também dos anos 70, que expressou esse tipo de sentimento e tudo mais. Então, aí, olha, juntando tudo isso que eu falei, ó, um novo tempo chegou. Que novo tempo é esse? O corpo como objeto pessoal de livre disposição. O corpo é seu. Ele é seu. Ele é a sua mais alta intimidade. Você faz dele o que você quiser. Resultado disto? Aí, olha, eu trouxe essas imagens, gente, porque hoje vocês estão acostumados com isto. Mas eu digo que até os anos 80 isso era escandaloso. Uma menina, um rapaz cheio de tatuagem não arrumava emprego. Porque tatuagem era coisa de gente sem vergonha, de gente despudorada. Não era gente de bem. Hoje não, pessoal. Hoje até exagero. Então, olha, você desenha, você faz o que você quiser no seu corpo. Seu corpo é uma tela. Você faz o que você quiser. E aqui, gente, olha o uso de piercing. Gente, eu me lembro dos anos 80, quando um menininho, para colocar um brinquinho aqui, olha, meu Deus do céu, era chuvas e trovoadas. O pai achava que o filho estava desencaminhado, de que estava virando mariquinha, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então dava um problemão. Hoje, gente, tudo isso acabou. Hoje você bota piercing em qualquer lugar do corpo que você quiser. Virou uma coisa seu, o corpo é seu, você faz dele o que você quiser. E aí, olha, para mim, essa coisa do corpo, dele ser a sua maior intimidade e de você fazer dele o que você quiser, está nessa palavrinha aqui, olha, a transexualidade. Para mim, essa é a maior revolução dos últimos tempos em termos de coisa de corpo.
que você pode mudar o seu sexo. E aí eu trouxe a transexualidade, a liberdade de ser você mesmo. Você está num corpo de homem, mas se sente como mulher, então você vive como mulher. Você está num corpo de mulher, mas se sente como homem, você pode viver como homem. E alguns chegam a fazer até uma cirurgia física para expressar isso. E aí, trouxe os exemplos muito conhecidos, né? A filha da Gretchen, que hoje é o Tami Miranda. E veja bem, olha o que existiu. E essa aqui, gente, vocês, não sei se vocês conhecem, é uma famosa jogadora de vôlei do Brasil, há uns 4, 5 anos, deu uma polêmica muito grande, porque a Tiffany, ela era um homem e optou pela vivência feminina, por ser mulher. Isso aqui envolve, gente, às vezes cirurgias, ou se não, envolve a ingestão de hormônios. Para virar o Tami Miranda, foi necessário tomar muita testosterona. Para virar a Tiffany, foi necessário deixar de ingerir muita testosterona. Até a polêmica era o seguinte, pô, mas ela tem um corpo de homem, é mais forte, não sei o quê, e aí ela teve que provar que a diminuição da testosterona no corpo dela. Atenção, não significa que não existem gêneros. A gente nasce homem, nasce mulher, hoje há uma coisa, um movimento de negar isso. Eu acho que não se trata disso. Acho que a natureza, ela cria gêneros. Agora, o que tem que ficar claro? A gente tem que ficar condenado ao gênero da gente para sempre? Não, não. E o mundo está caminhando para permitir essas possibilidades, essas alternativas. Você está num corpo de homem, mas se sente como mulher, ou o contrário, está num corpo de mulher, mas se sente como homem, poxa, há uns 30 anos isso seria um escândalo terrível. Hoje não, hoje é uma coisa que cada vez mais tende a ser aceita. Quer dizer, até nisso, né? Na definição de como você se sente, masculino ou feminino, isso está posto pelo nosso mundo. E, para mim, esta é a maior revolução que pode acontecer. Vocês podem até me perguntar, Isaías, isso é certo, isso é errado? Você aprova isso, não aprova? Gente, olha, eu sou o homem da liberdade. Eu acho que desde que a gente não faça mal para os outros, a gente pode fazer o que a gente quiser. O corpo é seu, você faz o que você quiser. Você não pode obrigar o outro a fazer as coisas que você quer. Se você quer levar uma vida recatada, pura, ser freira ou monge, não sei o quê, nenhum problema. Mas não pode obrigar as pessoas a fazerem o que é contra a vontade delas. Então, nesse sentido aqui, gente, juntando nessas coisas que eu estou falando para vocês, olha, isso tudo leva a mulher a se emancipar da repressão. Aí, olha, nós podemos fazê-lo. Lugar de mulher aonde ela quiser. Aí, olha, o movimento Me Too e o movimento que nos últimos 2 anos teve uma influência imensa no mundo e, sobretudo, aqui no Brasil, por causa de assédios sexuais muito fortes, sobretudo no meio artístico. Mexeu com uma, mexeu com todas. O que significa isso, gente? Significa que a mulher resolveu se assumir e marcar a sua posição e não aceitar nada que contraria sua vontade. Por isso, o assédio é um mal. Por quê? Porque você acaba forçando uma determinada situação. Isso não quer dizer, por exemplo, que você não possa propor coisas, que você não possa sugerir coisas, mulher para o homem para a mulher. Mas quer dizer que você tem que respeitar o limite. Não é não.
como as mulheres dizem. Então, é o que se diz hoje de o empoderamento feminino, né? E isso está ocasionando uma mudança muito grande nas relações, sobretudo nas relações sexuais. Há uma divisão de gerações no seio do feminismo. As gerações mais novas tendem a ser mais exigentes. E as gerações feministas dos anos 70 e dos anos 80 ficam um passo atrás. E às vezes eu vejo, há 2 anos eu vi, por exemplo, uma polêmica de uma grande artista francesa, Catherine Deneuve, em relação ao movimento Me Too, sobre essa questão. O Me Too, ele é muito mais exigente, porque é um movimento mais novo, um movimento das novas gerações, e as feministas lá dos anos 70, dos anos 80, elas não dão certos passos que essas novas gerações dão. Às vezes há algumas palavras de ordem um pouco mais radicais, mas eu acredito que, às vezes, para fazer um movimento triunfar, é necessário que a radicalidade esteja presente. É claro, gente, tem que ser tudo bem pensado, com prudência e tudo mais, mas tem coisa que só a machadada, né, só a martelada que elas prosseguem. E eu trouxe aqui 2 exemplos de diretor de cinema americano e o José Maier, que sofreram com denúncias de assédio. Ele hoje está na prisão, e o José Maia perdeu o emprego que tinha na Rede Globo. Aí é o Me Too, é o movimento Femem, né? E é isso, é o novo empoderamento da mulher. Isso, gente, tudo isso que eu falei para vocês causou isso aqui, olha, a tradicional divisão sexual do trabalho foi explodida. Mulher hoje não aceita mais ficar com o papel tradicional de mulher, não, tem que dividir tudo. É a despesa de casa, é o trabalho caseiro. Para as novas gerações, nem para as antigas, não faz mais sentido, por exemplo, mulher e homem chegar em casa e a mulher ter que ir para a cozinha, não tem jeito mais. As novas gerações não estão dispostas mais a esse tipo de coisa. E tem que ser assim mesmo. Né? Essa coisa de que a mulher é responsável pela educação dos filhos, acabou, isso foi explodido, e só existe em lugar atrasado. Então, olha, essa divisão sexual tradicional do trabalho foi explodida por essas revoluções que eu estou dizendo aqui para vocês. A luta ainda continua, pois persistem cultura antiga, discriminação no trabalho, feminicídio. Quer dizer, terminou essa luta das mulheres? Não, não terminou. Porque ainda tem muita cultura antiga. Regiões da África, regiões da Ásia, cidades muito pequenininhas aqui da nossa região, zona rural, essas coisas ainda persistem. Ainda há discriminação no trabalho, mulher ganha menos que o homem, e claro, uma droga dos nossos dias que é o feminicídio, né? Mas isso tem que ser combatido. E com o tempo eu acredito que essas coisas serão vencidas. Mas há setores ainda hoje, há setores onde ainda essa revolução precisa chegar. E um deles, gente, é na política. É um descompasso muito grande a presença de mulheres na sociedade, mais de 50%, mais de 50% dos eleitores são constituídos de mulheres, e a representação feminina que é muito baixa. Em alguns países muito desenvolvidos, como a Finlândia, Nova Zelândia, os países nórdicos, a participação feminina é maior, mas nos outros países não é. Então, esse é um campo em que as mulheres precisam chegar, e não é por falta de apoio, não, talvez seja uma coisa cultural. Esse é um reduto, política é um negócio muito identificado com o homem, não pode. Então, é preciso avançar.
Aí as mulheres que estão me ouvindo, as meninas que estão me ouvindo, precisam ficar atentas a isso. Esse campo é um campo em que a presença feminina tem que chegar. Então, aqui eu estou dizendo, né, gente, que a política ainda é um reduto masculino a despeito de pessoas espetaculares. A Angela Merkel, que é a primeira-ministra da Alemanha, Sanna Marin, da primeira-ministra da Finlândia, Jacinta Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia, Erna Solberg, primeira-ministra da Noruega. Eu fiquei em alguns exemplos. Não são muitos, porque a maior parte dos chefes de Estado, aqui na América Latina, por exemplo, hoje, não tem ninguém, não tem nenhuma mulher. É o continente americano, sabe? Ele é muito tradicionalista, uma tradição patriarcalista muito grande. Mas esse é um terreno que ainda tem que avançar bastante. E olha, essas 4 mulheres aqui são sensacionais na política. E aí, gente, olha, surgiu uma nova mulher, a nova mulher forçou o surgimento do novo homem. Qual menina hoje vai querer namorar, vai querer se relacionar com um machão, com um mandão, um cara que deixa tudo para ela fazer dentro de casa? Gente, sim, é claro que isso ainda acontece, mas aí, pessoal, eu tenho a impressão que as meninas que estudam aqui no Instituto Federal, e aí eu acho que vocês devem expandir isso para a família de vocês e tudo mais, não pode ser mais desse jeito, né? Este novo homem que surgiu em função de uma nova mulher, ele é mais aberto, ele é mais dócil, ele trabalha com a educação dos filhos, ele divide tarefas domésticas, e é assim que tem que ser. Então, isso não quer dizer que está tudo certo, tudo resolvido. Não, ainda vejo muito machismo, inclusive em gente jovem, mas não pode. Eu acho que aí as meninas não podem aceitar esse tipo de coisa. E também tem outra, acho que os meninos têm que ser educados para isso. Entendeu? Vocês ainda estão numa idade bastante jovem e vocês têm que se predispor a isto. Essa coisa, essa divisão sexual do trabalho, isso acabou, não tem jeito mais. E isso também, gente, isso tudo levou à revolução sexual. O que é a revolução sexual? É o direito ao prazer. O homem já tinha. Isso aqui eu estou dizendo, sobretudo, em relação às mulheres. A questão do prazer para o homem é uma coisa já tradicional, mas para a mulher não. Os nossos tempos, isso aqui foi uma conquista super importante, o direito ao prazer. E aqui, né, como vocês podem ver, é o fogo do prazer incendiando aí a relação. Pois bem, isso tudo que eu falei leva à queda dos tabus antigos. A virgindade desapareceu, a castidade hoje ninguém mais faz conta dela. Eu diria até, gente, que hoje uma menina que vai chegando aos 20 anos e ainda mantém a virgindade, ela começa a ficar preocupada. Antigamente era o contrário. Antigamente a mulher não podia perder a virgindade porque era problemático. Hoje não, ficar virgem por muito tempo começa a ficar preocupada. Não há mal nenhum em ser virgem. Se você quiser, se você tiver opção por isso. Mas, gente, tem que pensar, poxa, qual que é o sentido disso? Entendeu? Então, esses tabus aqui, olha, muito presentes até os anos 70, eles, já nos anos 70, eles foram questionados, nos anos 80, 90, e hoje eu acho que eles viraram cinza. Sexo como relacionamento, então, e não como meio de procriação. Hoje você tem inúmeros meios de contracepção. Você compra hoje, desde o uso de anticoncepcional. Aliás, o anticoncepcional é uma coisa ainda muito machista. Tem que fazer anticoncepcional para um homem, não é verdade? Mas hoje você tem muitos meios, desde a vasectomia, a laqueadura das trompas, mas preservativos muito bem feitos e baratos que você encontra em qualquer lugar. Mulher tem direito ao prazer. Essa é uma conquista extraordinária dos nossos tempos.
Masturbação, que antes era um pecado até para o homem, era impensável para as mulheres. Hoje, gente, eu acho que ainda tem que avançar nisso, sobretudo para as mulheres. Os homens são grandes amigos, os homens são amiguinhos disso aqui, olha. Isso aqui para os homens é a coisa mais natural do mundo. Para as meninas ainda não. Mas hoje, gente, olha, eu digo para vocês que a tendência é ver isso aqui, ó, masturbação como nada mais que o prazer ao alcance das mãos. E o homoerotismo, o amor com a pessoa do mesmo sexo, que também é algo que triunfou nos nossos tempos. Ou seja, em menos de 60 anos, todas as formas que sustentavam um mundo mais hierarquizado, estável e com clara divisão de papéis, virou cinza. Essa é a revolução. Não sobrou quase nada dos comportamentos morais, dos valores corporais, das orientações e normas sexuais da década até a década de 60. Tudo isso evaporou, virou cinza. É uma revolução, é um novo tempo. Quem aí na família tiver avós, aliás, no trabalho que eu propus, no final desse tema tem um trabalho, eu pedi que vocês façam uma entrevista. Quem tiver pessoas mais velhas na família, faça, vocês vão ver, olha, vocês vão sentir. Gente, o pessoal mais antigo dizia assim, na minha época, quando a gente namorava, não pegava nem na mão, primeiro beijo só depois do casamento. Era assim. Hoje não, né, gente? Hoje acabou tudo isso. O que é certo e o que é errado nisso tudo? A resposta, gente, não existe, a não ser com base em pressupostos que são muito pessoais. Se você é uma pessoa religiosa, então você pode achar que determinadas coisas são erradas, mas isso é um valor seu. Isso não pode ser absolutizado e generalizado para toda a sociedade. Certo é o errado, gente, o tempo vai colocando, entendeu? No século XIX, uma mulher que exigisse prazer sexual, o marido olhava para ela com um olhão regalado, louca, não sei o quê. Hoje não, hoje é a coisa mais natural do mundo. Então, não existe o certo ou o errado, a questão é o tempo que vai colocando. Como tudo na vida, gente, essa revolução trouxe ganhos e perdas. Ganhos da nossa época, a imensa liberdade de autorrealização. Você pode ser o que quiser, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Aqui eu coloquei uma frase dos anos 60, lá daquelas revoluções culturais lá dos anos 60. É proibido proibir. Hoje nós temos os 50 tons de cinza, no sentido de que você pode ser o que você quiser. E as perdas que nós temos? Isso tudo, gente, criou um mundo mais instável, mais sujeito a sofrimentos pessoais, crises e depressão. Porque essas duas coisas andam juntas. Quanto mais liberdade você tem, mais possibilidade você tem de se frustrar. Na verdade, a liberdade, ela está assim, de um lado, ela pode te levar a muita felicidade. Você fazer o que você quiser, você realizar o que você quiser, isso é legal, gostoso. Achar o amor da sua vida, sem imposição de nada, mas essas coisas podem ser passageiras. Se namora alguém hoje, amanhã já não namora mais. Você acaba se casando com uma pessoa e depois ela te frustra e você fica sentido e chora pelo amor, né, e sofre. As mulheres de antigamente elas sofriam também, mas pela cultura da época, quando elas percebiam que elas estavam sendo traídas, havia uma capacidade de resistência maior. Hoje não, hoje quando você se frustra com alguma coisa, é algo que te atinge muito profundamente, muito pessoalmente. Mas é isso, a vida é desse jeito. Você não. Mas a despeito, gente, olha, agora a opinião pessoal, a despeito disso aqui, olha,
da possibilidade que muitas vezes nós temos de ter mais sofrimento, não sei o quê, para mim, não tem nem comparação, não tem como voltar atrás. Essa possibilidade da liberdade de autorrealização, isso é uma conquista do nosso tempo, e nós devemos valorizar muito isso, ok? Então é isso aí, pessoal. Eu termino com isso, essa coisa do mundo pós-moderno, e vamos tentar, sabe, aproveitar as grandes possibilidades que ele nos dá. O mundo pós-moderno, ele causa vertigem nas pessoas, porque a gente está indo para um caminho muito inusitado, muito diferente de tudo que veio antes. E, claro, isso pode criar problema, mas também pode criar uma grande realização. Então, é isso aí.